Irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Jonas. Nós faremos a leitura completa do primeiro capítulo. Essa vai ser uma exposição curta, acredito eu que em 4 domingos a gente encerra o texto de Jonas. E aí a gente vai dar uma pausa nos profetas menores. E após o acampamento de carnaval, a gente já volta expondo o texto de Esté. Ok? Para vocês ficarem sabendo aí. Né? A gente começou 2 Coríntios, domingo passado. E a gente deu umas invertidas aí, mas o Velho Testamento esse ano. De manhã, certo? A partir do próximo domingo, já entro em Jonas pela manhã e Novo Testamento à noite, certo? Vamos orar? Santo e eterno Deus, cuida da nossa mente e do nosso coração na noite de hoje, ó Pai. Que possamos ter entendimento da Tua palavra e te pedimos também discernimento, Pai, para aplicá-la na nossa vida, Senhor. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Pai. Amém. Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: pegue-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou.
Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A grande pergunta que eu quero fazer a você na noite de hoje é o seguinte: o que é que você deveria saber? Essa pergunta foi feita a Jonas aqui, logo no começo do texto. O que é que nós, irmãos, deveríamos saber? Veja que interessante. Você já parou para pensar que o trecho de terra do povo de Israel, dentro da história da humanidade, ela não é nada? Israel, naquele tempo também, irmãos, nada valia no palco mundial. Naquela pequena nação rebelde e apóstata, Deus levanta um profeta. Se você procurasse esse profeta, por onde é que você procuraria? Será que você ia para Brasília procurá-lo? Ou se Pernambuco fosse um país, como muitos gostam de falar, né? Pernambuco, meu país. Onde é que você procuraria esse profeta? Em Recife? A gente é apresentado que não. Você o encontra em Gat-Efer, a apenas alguns quilômetros de uma cidadezinha que surgiria mais tarde. Essa cidadezinha que surgiu e se chamou Nazaré. E não é mera coincidência. Deus levanta um homem, que a gente ainda não podia chamá-lo de Nazareno. E esse homem, vindo dessa cidade, seguidor do profeta Elias, alguém que influenciou Amós e Oséias, Deus o levantou naquele lugarzinho. É só você pensar numa cidade muito pequena da nossa região. É como se você pensasse, você já ouviu falar numa cidade chamada Machados? Com certeza alguém aqui sabe. Você sabe onde é que fica? Quantos mil habitantes tem lá? Mas eu tenho certeza de uma coisa. Muito provavelmente chega semanalmente na sua casa uma fruta daquela cidade. Machados é um dos maiores produtores de banana do nosso estado. E com toda certeza, muitos, não diria todos, né? Vai ter um irmão aqui, outra lei que não vai gostar, mas muitos consomem banana, né? Pelo menos eu quero acreditar que sim. Por outro lado, irmãos, Nínive é a capital da Assíria. E a Assíria é o grande poder mundial no ano de 770 a.C. É como se Deus chegasse para a gente e um de nós tivéssemos nascido em Machados e Deus chegasse para a gente e diz assim: eu quero que você vá lá para São Paulo. E quando a gente chegando lá, né, como alguns gostam de falar, chegassem para a gente, então quer dizer que um matuto lá de Pernambuco, ou como muitos gostam de chamar, né, quando a gente não é chamado de Paraíba, a gente chama de baiano. Então quer dizer que um Paraíba, sabe Deus lá de que cidade, quer dizer para mim que agora vai ser profetizado contra a minha pessoa na maior cidade do nosso país. Você está de brincadeira comigo, né? Mas uma outra coisa você precisa lembrar também. Por conta dessa situação de poderio e geográfico também, a Síria está deixando Israel em paz. Israel estava sob o domínio de Jeroboão II, que está reconquistando alguns dos seus territórios. E tudo isso, irmãos, é uma profecia, é o cumprimento de uma profecia que foi dada a Jonas. E essa profecia você pode encontrar, e eu convido você a ler depois, o texto
de 2 Reis, capítulo 14. Sabe o que é mais interessante? Isso aqui que está acontecendo era um servo do Senhor que não queria ir. Quantas vezes o Senhor nos pede ou pergunta algo e a gente diz que não vai fazer, tal como um filho desobediente? E a pergunta que surge é a seguinte: o que é que você deveria saber? Eu quero fazer uma segunda pergunta. Esse é o primeiro ponto da nossa pregação na noite. Você sabe o que Deus quer? Porque Deus sabe o que você deveria saber. Onde Deus está operando hoje? Você já olhou para os olhos de uma criança e disse assim: nossa, uma criança não vale nada não. Vou convidar você na noite de hoje a caminhar comigo pelas ruas de um vilarejo completamente esquecido. E os meninos estão brincando e correndo, mas um deles não está. Na minha época, não sei na sua, quando um dos amigos ficava preso dentro de casa, né, aquele que ficava na clausura, que não podia vir para a rua, e hoje em dia os meninos vivem mais na clausura do que na rua, né, mas na minha época o povo ainda vivia na rua. A gente dizia assim: fulano não vai vir não, mas ele nunca vem. Isso era o que a gente dizia. Um outro detalhe que você precisa saber: esse menino, ele é um pouquinho gordo, ele gosta de livros e ele prefere brincar no escritório do seu avô e ler. O ano é o início do século XIX. O país é a Inglaterra e ele não está interessado em jogar ou brincar daquele novo esporte chamado futebol. Vocês sabem de quem eu estou falando? Esse gordinho que não gostava de jogar futebol, irmãos, o nome dele é Charles Haddon Spurgeon. Onde é que Deus está operando? E o que o texto nos mostra, irmãos, é que Deus opera nos lugares mais surpreendentes. Jonas sabia que se ele fosse para a Síria e pregasse o juízo para aquelas pessoas, provavelmente elas se arrependeriam. Mas Deus é tão generoso, tão bondoso e tão gentil que os perdoaria. Sabe quando a gente é muito orgulhoso de ser crente? A gente já está perto da confusão, né? Eu sempre gosto quando a gente chega perto da confusão do carnaval, porque a gente descobre o coração de muita gente. Mas fulano vive o ano pelo carnaval. Aí a pergunta que surge para a gente é: mas e se fulano se converter, irmãos? E se fulano conhecer o Senhor? E se ele conhecer o Evangelho de Cristo? E muitas vezes a gente desiste de fulano. Não foi ele que desistiu de ouvir o que a gente tinha para falar. O problema é que muitas vezes a gente quer agir como se fosse o Espírito Santo e chegar para as pessoas e dizer assim: eu só vou falar para você 3 vezes. Se você não aceitar Jesus, a 4ª eu não falo. E o que possivelmente Jonas estava pensando é porque se a Assíria sobrevivesse, ele seria uma ameaça para Israel. E no coração amedrontado de Jonas era muito melhor que a Assíria desaparecesse. É como se nós pensássemos nos dias de hoje: e se Deus jogasse alguma coisa lá na Coreia do Norte ou na Rússia ou em qualquer outro lugar que tem um poderio militar muito grande e a gente vive morrendo de medo? Mas às vezes a gente esquece do que está acontecendo no dia a dia.
no dia de hoje, em um daqueles países frios da Europa, um vulcão acabou de entrar em atividade e uma cidade foi completamente evacuada. Pessoas perderam tudo. E o que eu acho interessante, e eu não estou querendo fazer uma comparação direta, não estou querendo dizer assim que um vulcão em erupção é pior do que uma guerra, principalmente quando você consegue controlar a questão de evacuação. As pessoas poderiam morrer, e pessoas estão perdendo tudo que elas têm, ou quase tudo. E muitas vezes a gente entra em pânico ou sofre junto simplesmente porque algo foi divulgado e tomou um vulto assim muito grande, assim, não, por aquele povo eu sofro, mas por outro não. Então, porque a Rússia entrou em guerra com um país eu sofro, mas por outras coisas a gente acaba não sofrendo e fica uma coisa meio esquisita para a gente. Mas pense o seguinte: se Jonas não quisesse proferir a mensagem que Deus entregou a ele, e ele realmente não queria, uma coisa interessantíssima é porque Jonas não esperava o que Deus poderia fazer, ou Jonas não esperava o que Deus poderia dizê-lo. Deus disse para Jonas ir numa direção, e ele foi para outra. Se Jonas fosse o seu filho, o que é que você faria? A primeira coisa que você pensa, né, depende da idade. Mas pense em um jovem que você diz assim, não vá para lá. Muito provavelmente a gente iria encorajá-lo a fazer o que ele deveria, o que você o chamou para fazer. Mas o que é que Deus fez? Nada. Deus deixou Jonas entrar no barco, comprar passagem, entrar em viagem. Lá pelas tantas, o que acontece? Caos. E a pergunta que surge é, mas será que você realmente poderia fugir de Deus? Essa não seria uma das perguntas mais óbvias desse texto. Como é que Jonas achou que poderia fugir de Deus? Irmãos, Jonas esqueceu de uma das coisas mais importantes. E eu com toda e plena certeza digo a você, nós esquecemos disso com muita constância. Acontece muito com a gente. Sabe o que é? Deus, ele governa. Eu digo a você com toda certeza, muito dos nossos problemas é porque a gente esquece que Deus está no seu trono governando. É como se eu e você não fizéssemos a mínima ideia de que Deus está lá governando. Ou você pensa que Deus está lá em cima, de perna cruzada, tomando um suquinho de laranja bem gelado. É isso que você pensa que está acontecendo? E eles jogam fora, seguindo o texto aqui, qualquer coisa que impedisse o barco de flutuar melhor. Eles intercederam aos seus deuses e eles tinham certeza de que o navio se partiria. Mas ele se partiu? Não. Por quê? Porque Deus é bom, irmãos. Mas a gente não pode esquecer de que Ele é extremamente severo. Alguém precisava ser jogado fora da onde? Do navio. E essa é uma imagem muito importante para a gente. Mas antes da gente chegar lá, Jonas estava o quê? Dormindo em berço o quê? Esplêndido, irmãos. Eu fico pensando, Jonas no navio lá, no porão, como diriam os jovens, de boinha, dormindo mesmo. Você já conversou com uma pessoa que trabalha no navio? Principalmente aqueles que passam mais tempo, certo? Não é aquela pessoa que trabalha 2, 3 dias e volta para casa não, certo? Conversa com qualquer pessoa que trabalha em navio.
Quando elas voltam para casa, sabe o que elas dizem? Não vou dizer que todas elas não, mas algumas, muitas dizem: estou sentindo falta do balanço. Ou você acha que o balancinho não dá uma ninada, não? É muito comum as pessoas falarem isso. Então, quando você adentra o navio, você vai sofrer para relaxar. Mas depois que você conhece a rotina e se acostuma com aquele balancinho agradável, você vai dormir tranquilamente. Mas a gente sabe muito bem que não estava um balancinho qualquer. E sabe o que é interessante? O texto nos mostra que haviam pedaços de madeira entre Jonas e a eternidade. Se não houvesse a intervenção do Senhor para que aquela tempestade parasse, não somente Jonas, mas todos daquele navio morreriam. E a outra pergunta que você se faz é: mas como é que é possível uma tempestade enorme e ele dormindo? Como é que é possível um filho, um servo de Deus, estar dormindo numa situação daquela, uma pessoa redimida? Como é que ele poderia ser tão insensível espiritualmente? Deus está gritando com ele. E a vontade que eu tenho de dizer aqui é: acorda, miserável. Mas ele não acorda. Mas você precisa lembrar do seguinte: os convertidos, ou os não convertidos, mesmo que eles estejam cientes disso, o convertido não ouvirá e nem sentirá nada. E aí tinha que chegar um mestre de navio perto dele. O que é que está acontecendo com você, meu amigo? Como é que você dorme profundamente? Está caindo tudo. E muito provavelmente, naquele momento, a ficha de Jonas caiu. E aí surge uma outra questão. Pare e pense o seguinte. Olhe para alguém perto de você agora. Será que é um acidente você está sentado ao lado dela? Será que é um objeto do acaso? Aleatoriamente, Deus girou os números do céu e você caiu do lado dessa pessoa agora. Eu não sei se você lembra, mas no Antigo Testamento tinha um negócio chamado Urim e o quê? Tumim. Para que a sorte fosse o quê? Não era sorte não, irmãos. Era a resposta do Senhor. Não tem sorte não. Não tem acaso. Para aquelas pessoas do navio era sorte. Vamos tirar a sorte aqui para descobrir o culpado. Não houve sorte naquele apontamento. Deus disse: o culpado é ele. Deus poderia ter dito de uma outra maneira. Ou será que você se relaciona com pessoas aleatoriamente? Você fecha o olho e diz assim: hoje eu vou ser amigo de fulano e tal. A gente sabe que não é bem isso que acontece. Se Deus governa tudo, e absolutamente tudo, você não pode fugir de Deus. Deus não é como nós somos, porque Ele governa. Mas se Deus governa, o que é que nós deveremos saber ainda mais? E aí nos é apresentado o terceiro ponto do texto a partir do versículo 8. Deus não somente governa, mas Ele restaura. Deus não restaura os apóstatas de uma vez só. Deus sempre trabalha no seu ritmo e à sua própria maneira. Não é do jeito que a gente quer. E quase sempre
ele restaurará o apóstata através de algo dito por lábios humanos. Esse é um dos pontos centrais do texto. Versículo 8, o texto diz o seguinte: então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado? Versículo 9, então Jonas respondeu. Jonas começa a pregar aqui, irmãos. Ele vai dizer o seguinte: a ficha não tinha caído, ele não tinha acordado, agora ele não sabia quem ele era. Veja o que ele vai dizer: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que declaração maravilhosa vinda dos lábios de Jonas. Ele temia ao Senhor, é isso mesmo? Agora sim. O coração de Jonas nesse momento havia sido restaurado, irmãos. Eu sou um hebreu, eu sou do povo da aliança, e ele mostra para a gente um senso de privilégio de estar presente ali. Ele é o Deus do céu e não de uma terra em particular. Ele fez o mar onde nós estamos navegando, e qualquer terra que possamos chegar foi feita por ele também. E eles indagam: e você está fugindo dele? É isso mesmo que você está dizendo para a gente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava voltando da faculdade, tinha pego uma carona. Eu morava num dos melhores bairros da nossa região metropolitana, o Janga, vocês conhecem, né? Grande bairro. Diga a minha esposa, vou morrer lá. E aí eu peguei uma carona, eu estudava a faculdade que eu estudava era em Jardim Brasil, e eu sempre tentava uma carona de Jardim Brasil, pelo menos para o Varadouro, para pegar pelo menos um ônibus em vez de 2. A saga do busão, né? A saga da faculdade, né? E aí peguei uma carona e eu conversava com uma pessoa que me deu carona e disse: ela, rapaz, eu não faço ideia do que seja o carnaval. Sabe quando a jumenta de balão fala com você? Foi aquele amigo falando comigo naquele dia. Aí ele olhou para minha cara assim, e não era um cristão falando comigo, era uma pessoa incrédula. Aí ele disse: precisa saber não, Rodrigo. Não que houvesse tentação alguma na minha mente de querer conhecer, mas era simplesmente eu dizendo que eu nunca tinha ido a nenhum carnaval. E nem que a gente precise, né, para saber das coisas que acontecem lá, né? Tipo assim, experiência antropológica, né? Sempre tem uma desculpinha bonita, né? Mas assim, eu fiquei abismado de a pessoa me responder com muita tranquilidade: tu não está perdendo muita coisa, não. E é como se muitas vezes, irmãos, a gente estivesse arrumando desculpa nos nossos corações para dizer para Deus o que é melhor para a gente do que o próprio Deus nos diz. E o quanto a gente é insatisfeito. Deus é esse Deus aqui, irmãos, todo-poderoso, que governa sobre tudo e todos. E a gente muitas vezes quer dizer para o nosso coração que determinados planos que a gente fez na nossa mente, que a gente não entregou a Ele, é melhor do que os dele para a gente. É aquele tipo de coisa que a gente pensa, quer dizer, alguns pensam, outros não. Para que eu nasci no Brasil? E eu conversando recentemente com alguns irmãos que decidiram sair do país, eu disse a eles: a coisa mais consciente que você precisa ter na sua mente é o seguinte: você não está indo para lá para usufruir. Ou você vai com um senso de missionário, ou você vai ser engolido por aquela cultura. E pior ainda, os seus filhos. Porque ainda assim, e ainda que você possa pensar que a gente vive num caos muito grande, e não estou dizendo que não seja, mas a gente ainda assim é um país cristianizado. E quando você decide ir para a Europa, por exemplo, seja qual país for, ou você tem plena consciência no seu coração e na sua mente que você está indo para proclamar o Evangelho de Cristo, onde missionários foram enviados lá atrás, e agora a gente tem tido que mandar gente para lá,
ou você está indo com a mente completamente errada. Se você acha que você vai ter uma vida muito melhor lá, você está muito enganado, meu irmão. Porque às vezes Deus está mandando a gente ficar aqui, você não, mas eu queria morar lá em São Paulo. Não precisa ir nem para Portugal. Não chega ninguém para mim assim, pastor, eu quero ir para Taquaritinga do Norte. Normalmente o irmão de Taquaritinga quer que eu venha para cá. Então, às vezes, os nossos movimentos na nossa mente estão sendo muito bem planejados, mas talvez você não esteja entregando esse plano ao seu Deus. Essa pergunta que eles fazem surpreende Jonas. O que deveríamos fazer com você? E Jonas se encontra dando uma resposta justamente de uns... Ele não imaginava que ele estaria dando essa resposta uns 15 minutos atrás. Me pegue, me lancem ao mar, e ele se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Pare e pense, vamos botar na balança duas coisas importantes dessa história aqui. Em algum momento, esse homem estava decidindo não ir para Nínive e queria ir para Tarsis. E aí agora ele retoma a consciência e diz assim, pode me jogar no mar. Ninguém em sã consciência faz isso não, irmãos. Tem algo muito maior acontecendo aqui. E é justamente sobre isso que a gente precisa se atentar na noite de hoje. Através dessas perguntas, e por causa dessa tempestade, Deus fez alguma coisa na alma de Jonas. E esse homem, de alguma maneira, queria que Deus fosse generoso com aqueles pagãos, que na verdade eles estavam dispostos a sacrificar as suas próprias vidas, porque a primeira reação deles não foi atirar Jonas ao mar. E eles tiveram medo e pediram perdão a Deus porque estava jogando ele no mar. Mas a gente se esquece de que Jonas poderia ter a sua alma reparada. Vocês sabem o que é que Lutero fala a respeito disso? Da pregação do evangelho para pagãos, para ímpios. Minha tarefa como pregador é colocar olhos nos ouvidos das pessoas. É fazer com que o evangelho se torne claro através da sua proclamação. Irmãos, se eu e você, se nós realmente cremos na centralidade da Escritura, se isso é possível, se a gente reflete isso muitas vezes, até na nossa arquitetura, certo? Que o púlpito poderia estar abaixo, poderia estar para lá, mas ele está no centro. E isso quer dizer alguma coisa arquitetonicamente. A Bíblia sendo o centro, ou a exposição da Escritura como o centro do culto. Se Deus ama as palavras, se Cristo ele é a palavra, se o seu livro é a sua palavra, se existe a palavra encarnada e a palavra escrita, e se a obra espiritual é realizada através das palavras. Porque esse Deus, irmãos, não é somente um Deus que governa, e por fim eu quero entrar no último ponto do texto, mas ele é um Deus que salva. E dia após dia os seus vão se achegando à igreja espiritual. Então não existe nada que você ou eu possamos fazer que irá aplacar a ira de Deus. E a gente precisa aprender muito bem essa lição.
Deus vai mostrar aos marinheiros que as suas vidas só podem ser salvas com outra vida sendo sacrificada. Isso lembra você alguma coisa? Eles não querem sacrificar Jonas, eles estão conscientes de que é sangue inocente que estão sacrificando. Eles pedem para que Deus os perdoe. E sabe o que é que eles aprenderam? Que a ira de Deus só pode ser aplacada por uma vida sendo sacrificada em lugar de outros. Deus conduz aquelas pessoas à posição de pedintes arrependidos. Conscientes da nossa perdição e culpa, nós deveríamos muito mais clamar a Deus. E num momento como esse, as palavras, elas não importam tanto. Porque quando estamos em oração perante o Senhor, o que Deus está olhando, irmãos, não são palavras bonitas sendo repetidas, mas é justamente o nosso coração. É aquilo que está sendo dito verdadeiramente para o Senhor. Às vezes, irmãos, as pessoas ouvem o Evangelho e tudo que elas conseguem expressar é um suspiro. Eu não sei se você já teve o privilégio de proclamar o Evangelho para uma pessoa e ela travar. E a única coisa que ela consegue fazer naquele momento é chorar. Mas a face dela está dizendo tudo para você. Você já entendeu completamente o que aconteceu ali naquele momento. Porque o Espírito Santo alcançou aquela pessoa naquele exato momento em que foi pregado o Evangelho para ela. E aquilo é o suficiente, irmãos. Às vezes, elas estão tão comovidas pela mensagem da cruz que não dizem nada, mas todo o seu coração dói para ser encontrado reto perante o Senhor. Através de Cristo, isso é o suficiente. E se ainda assim você perguntar a ela, se ela crê, se ela profere com a boca dela de que Cristo é o Senhor dela, ela vai abrir a boca e vai falar quase que sem força. Mas ela vai proferir e vai dizer que Cristo é o Senhor e o Salvador da vida dela. Os marinheiros aprenderam a obedecer. Eles jogaram Jonas para fora do barco. Deus os ensinou a temer porque imediatamente o mar se tornou calmo. Sabe quando você está num lugar muito barulhento? E lugares com barulhos constantes, né, intermitentes, normalmente eles geram uma agonia na gente. Sabe esses ventiladores mais potentes que a gente tem comprado? Que você liga no mais fraco, é tipo assim, o barulho é aceitável. Você liga 2, não, ainda dá. Quando você liga no 3, ele faz mais barulho do que vento. Isso não é possível. Pronto, esse tipo de coisa quando acontece, a primeira coisa que eu faço é desligar. E o que eu quero lembrar você é a sensação de paz quando você desliga alguma coisa que está incomodando você. Que você desliga e de repente faz... Imagina, a gente numa tempestade, prestes a morrer, sacode uma pessoa ao mar e o mar... Silêncio. Eles nunca haviam sabido de um Deus como esse. E Deus os ensina, irmãos, a se consagrarem a Ele. O missionário fracassado já viu seus primeiros convertidos. Sabe aquele que queria ir para o lugar agora ia ter que ir para o que deveria ter ido realmente? Ele é o missionário bem-sucedido que fracassou.
Todos podem ver que a salvação destes homens é somente pela graça. Deus salva desta forma, irmãos, porque sempre tem um propósito centrado em Cristo em tudo o que faz. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 12, versículo 38. Mateus 12, 38, o texto diz o seguinte: Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Um homem precisava ser sacrificado. Um homem passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Cristo passa 3 dias e 3 noites no coração da terra. Tudo que Deus faz, irmãos, tudo que Ele faz em todo lugar, busca de uma forma ou de outra focar a nossa atenção em Cristo. Jonas, nesse capítulo 1, ele é um tipo de Cristo. Ele mostra para a gente que um homem precisava se sacrificar, que precisava passar 3 dias e 3 noites. Jonas não morreu e nem foi ressurreto. Mas ele voltou para fazer o que Deus tinha mandado ele para fazer. Cristo chega para o Pai e diz o seguinte: Pai, se assim for da tua vontade, que eu não passe por isso. Mas assim sendo, que a tua vontade seja feita. Cristo não foi para Tarsis, irmãos. Cristo ele foi para Nínive. Ele se entregou por nós. Ele padeceu na cruz. Ele sofreu o que a gente deveria ter sofrido. E a grande pergunta é: o que é que eu e você deveríamos saber? O que é que a gente não tem feito com as nossas vidas? Porque a gente tem brincado de ser cristão. Será que você vai para o carnaval e depois você volta? Talvez você nem precise dele, porque isso tem sido uma constância na sua vida. Aqui não é um clube. Você não vai ter o seu coração acariciado. Mas o Deus de Jonas, o próprio Cristo, te colocará em seu colo. E não há nada melhor do que isso, irmãos. Não há absolutamente nada melhor do que isso. O que Cristo quer que nós façamos é que possamos obedecê-lo de todo o nosso coração. E que façamos isso, irmãos, em espírito e em verdade. Vamos orar?
Santo e eterno Deus, nos ajuda, ó Senhor, a termos um coração obediente a Ti, ó Pai. Cuide de nós, ó Senhor, dia após dia, vez após vez, que nós não nos entreguemos ao nosso próprio espírito, mas que o Teu Espírito, Pai, verdadeiramente nos restaure, ó Senhor. Que a gente não ache graça nas coisas que fazemos e que possamos nos entregar a Ti, Senhor, em espírito e em verdade. Que façamos isso para a Tua honra e glória, ó Pai, e que possamos encher o nosso coração de certo de que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, ó Pai. Amém.